Boa noite a todos. Hoje eu gostaria sim de falar com vocês algumas palavras sobre o suicídio, porque nós estamos no mês de setembro, né, o mês amarelo, e o tema é se precisar, peça ajuda, né? Então todos nós devemos atuar conscientes, com conscientização da importância que a vida tem em ajudar na prevenção ao suicídio, né? E que isso ainda é visto como um tabu. Mas não é, gente. Boa noite. Não é um tabu. A gente tem que ver que a pessoa que comete isso, ela nunca quer morrer. Ela quer se livrar da dor, sabe? Ela quer se livrar da dor. E não é fácil. É difícil. E as pessoas são julgadas, né? E as pessoas não deveriam ser julgadas, porque todos nós somos seres humanos e podemos ser falhos e podemos errar. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Né? Somos falhos. Até tem uma. No livro. Ai, esqueci o nome do livro. Esqueci o nome do livro. Mas eu já lembro. E a vida, assim, ela não acaba com a morte. A vida não acaba com a morte. Ela é somente uma passagem. A pessoa só passa daqui para o mundo espiritual. Então, a vida não acaba com a morte. Quem acredita que está escapando dos problemas pela porta do suicídio está somente adiante da situação, gente. Está piorando a situação, né? Porque a pessoa não escapa dos problemas. Infelizmente, os problemas vão continuar e piores, porque a nossa consciência vai pesar muito mais. O suicídio, ele faz aumentar o sofrimento, né? Os espíritos suicidas que cometeram, quando eles se comunicam, né, no mediúnico, eles descrevem as dores terríveis que eles passam. Dores terríveis, sabe? Dores, principalmente moral. A consciência pesa. Porque a pessoa acha que ia se livrar daquilo que estava aqui na Terra sofrendo por algum motivo, mas não se livrou da dor. A dor permanece pior, muito pior, sabe? E tem o suicídio indireto, sabe? Aquele suicídio que a pessoa vai cometendo ao longo da vida, através do excesso da bebida, através do excesso das noites mal dormidas, através do excesso da raiva, da mágoa, não perdoar as pessoas, sabe? Porque todos nós, quando nascemos, nós temos uma energia vital. Então, nós temos uma energia vital. E essa energia vital, você vai se gastando durante a nossa vida. Então, se você vai vivendo de uma forma reta, correta, sem excessos, com equilíbrio, você vai chegar até a hora da tua partida, até você ter que descer do trem. Agora, quando você excede nos excessos da bebida, da droga, do cigarro, né, do álcool, com certeza a tua hora vai chegar mais cedo. E você vai ser considerada um suicida indireto, sabe? Até não sei se vocês assistiram o filme do André Luiz, Nosso Lar, que tem o André Luiz, que ele, naquela época ele era médico, e quando ele morreu, ele ficou 8 anos no umbral, quando ele desencarnou. Ele ficou 8 anos no umbral. Assistam o filme é maravilhoso, é Nosso Lar. Ele ficou 8 anos no umbral. E ele não entendia porque as pessoas chamavam ele de suicida. Porque ele não cometeu suicídio. Ele não cometeu suicídio, mas ele se excedia na bebida, né? Na, na má alimentação. As pessoas não praticam exercício. Às vezes o exercício não é por vaidade, sabe? Eu sou uma pessoa que vou na academia, mas não por vaidade. Não é para ter um corpo bom, magro, em forma. Eu vou pela saúde. A saúde é importante. Até quando eu fui no médico do coração, no cardiologista, a primeira coisa que ele falou para mim, a cereja do bolo é o exercício. Depois a alimentação. E por último, o remédio.
Então não tem, gente. A gente tem que fazer o certo. Não tem o que fazer, infelizmente. E a depressão, a mágoa, leva muitas pessoas ao suicídio. Muitas pessoas ao suicídio, né? Destroem a saúde. E quando a ideia vem, né? Às vezes a gente tá uma depressão tão profunda, uma dor tão intensa. Oi. Você tá com uma dor tão intensa que você não consegue lidar com aquilo sozinho. Procure ajuda. Converse, fale, né? Porque a ideia vem na nossa cabeça. Vem. Eu já passei por isso. A ideia vem. A gente tem vontade de acabar com tudo, porque dá a impressão que você, tirando tua vida, você vai acabar com tudo. Mas só que não acredita em Deus para fazer uma coisa dessa, né? Quem não tem fé. Porque a vida continua, gente. Continua. E daí? Então, a gente tem que sempre, quando vir esses pensamentos, tentar lembrar de Deus, que Ele é de infinita bondade. Deus não nos desampara nunca, sabe? A gente tem que orar, pedir socorro aos mensageiros da providência divina. Orar e pedir auxílio. A gente não tem que ter orgulho, não tem que ter vaidade, não tem que ser egoísta. A gente tem que orar, sabe? Pedir ajuda, auxílio. E a gente tem que pensar com amor nas pessoas que estão aos nossos redores. A gente não pode ser egoísta e não pensar nessas pessoas. Eu, por exemplo, tenho filhos, tenho marido, né? Conheço pessoas jovens que na minha cidade que cometeram suicídios, que deixaram mães aflitas, né? Pais aflitos, amigos desesperados. Mas fazer o quê? Conheço uma menina que cometeu suicídio, né? Tomou muitos remédios e nunca ninguém percebeu. Ela ia para escola, sempre feliz, assim, sempre dando risada. Não digo feliz, mas sempre sorrindo. E um certo dia ela tomou bastante remédio e estava morrendo. E daí nessa hora ela se arrependeu. Ela pedia para a mãe para não morrer, para não deixar ela morrer. Mas daí infelizmente não teve o que fazer. Foi tarde. Porque quando a gente comete isso, sabe, quando vem essa ideia de suicídio na nossa cabeça, a gente atrai bastante irmãozinhos, sabe, aqueles irmãozinhos, assim, nossos obsessores que estão ali em nossa volta, ficam ali no nosso ouvido, faça, vai, que vai ser bom, vai melhorar, e você vai, daí você se arrepende. A maioria das pessoas que cometem suicídio se arrepende. E a maioria das pessoas que cometem suicídio, ela nunca olha para cima. Ela sempre olha para baixo. Sabe? E você tem que acreditar em Deus. Você tem que procurar ajuda. Se você mudou teu pensamento, se você tentou fazer leituras, se você saiu andar, se você conversou com alguém e você viu que isso não surtiu efeito, se você fez orações e não resolveu, procure auxílio, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Muitas vezes você precisa tomar remédios, sabe? Então, procure ajuda. Não deixe para depois, porque você pode se arrepender mais tarde. A vida continua, gente. A gente só deixa o corpo. O corpo é uma veste que fica, vira pó. Mas a nossa alma, ela vai para o lugar que ela merece ir. Mas como é que você vai para um lugar bom se você tirar o que Deus te deu de mais precioso, que é a vida? Lembrem-se, eu já até comentei, a gente está no mundo de provas, expiações. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dores, todo mundo tem alguma coisa que os aflige, né? Alguma coisa que vai no coração, na mente, uma aflição, medo, insegurança. Né? Eu tenho filhos, eu vivo com o meu coração na mão. Então todo mundo passa por isso. Isso não é privilégio de um ou de outro. Você pode ter posses, você pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, pode ser uma pessoa que não tenha nada na vida, passa por momentos felizes, passa por momentos alegres, mas passa por momentos tristes. Todo mundo sempre perde alguém. Todo mundo. Até falei no estudo que eu tô indo, né, que a nossa fé é tão pequena que é assim. Você
acredita que a vida continua, porque eu acredito, né? Como eu já falei, até por ver, eu acredito. Mas quando a pessoa vai viajar, ficar um mês fora, a gente fica feliz, você não fica triste. Porque você sabe que a pessoa vai voltar. Né? Demora um mês, a pessoa volta. Ou passar um tempo, você vai visitar. Mas por que quando a pessoa desencarna, a gente sofre tanto? A gente sofre. E é normal. É normal você sofrer. Você vai chorar, muitos vão entrar em depressão. É normal, porque nós somos seres humanos. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós vamos sofrer, sim, é normal. Sabe? É normal. A gente vai sofrer e é normal, não tem o que fazer. Mas e cadê a nossa fé que um dia nós vamos rever essa pessoa? Porque um dia nós vamos rever essa pessoa. Mas parece que tudo acabou, né? Parece que nunca mais vamos ver na vida. Então, gente, é bem difícil. Né? É bem complicado, é bem difícil. Eu acho assim que a gente não pensa muito, mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas se suicidando. Muitas, muitas. E Divaldo já falou, né, que um dos, acho que em 2025, um dos maiores motivos de morte desencarne vai ser por suicídio. Né? Até eu vi no livro Pronto Socorro, do Chico Xavier, e no livro Suicídio. Tudo que você precisa saber, de Richard Simonet. Fala sobre o suicídio. Leiam lá que vocês vão ver que fala sobre suicídio e é bem interessante. Então, e no livro dos Espíritos também fala sobre o suicídio. No livro dos Espíritos. Fala sobre o suicídio. Né? E a terrível constatação, gente, de quem desencarnou, que não alcançou o seu intento aqui na Terra, nessa vida, e cometeu o suicídio, ela não morreu, ela não foi deletada da vida. Ela continua a existir, ela vai continuar a sofrer e 1000 vezes acentuada. A dor vai ser muito pior. É uma situação traumática, apavorante. Não é bom, você não pode desistir da vida. A gente tem que continuar a viver. E o que a gente pode fazer quando um familiar, né, ou alguém da nossa relação se envolve com essa ideia de suicídio? Né? A gente tem que conversar sobre o assunto, nós temos que alertá-lo, que fugir não vai resolver o problema, nós temos que só vai agravar, né? Nós temos que dar esse esclarecimento para a pessoa, nós temos que tentar ajudar, mas sem julgar, porque as pessoas julgam muito, julgam o outro, sabe? Julgam. Eu acho terrível isso, o julgamento. Eu acho que a pessoa tem que tentar ajudar e não julgar. Então a vida, ela não acaba com a morte. A morte não significa o fim da vida, mas somente uma passagem. Porque qual seria o sentido da vida se você estivesse aqui nesse planeta, nesse momento, nascesse, vivesse, morresse e tudo acabou? Tudo acabou. Qual seria o sentido de tudo isso? Nenhum, né? Se fosse assim, você poderia roubar, matar e tudo bem. Mas nós temos uma consciência. Nós temos que pensar em Deus. Nós temos sim um Pai bom, justo. Nós temos. E como eu falei, o sofrimento, ele não acaba com a morte. Ele faz aumentar o sofrimento. Aumentar. Né? O mundo, quando a pessoa entra no mundo espiritual, ele descreve assim, terríveis dores, como eu já falei. Não é bom. Né? Para algumas pessoas suicidas, o desligamento é tão difícil que eles chegam a sentir o corpo se decompondo, porque é muito difícil, porque simplesmente você tem uma energia vital e você não usou toda essa energia vital. Você foi lá, pá, e tirou de repente a vida. Então a vida não acaba. Pense quando passar isso pela cabeça. Pensa. Né? Até eu estava olhando aqui umas perguntas no livro dos Espíritos, para quem tem o livro e queira ler, nas perguntas, deixa eu ver aqui, nas perguntas, deixa eu me lembrar, nas questões 943 a 950
1952 fala sobre o suicídio. Até no 943 fala, né? Por que as pessoas que nascem com um desgosto da vida, sem motivo plausível, né? Por que ela se apodera de certos indivíduos, esse desgosto da vida? Por que de certas pessoas, né, se apodera isso? É falta de ociosidade, falta de fé, né? Para aquelas pessoas que têm uma faculdades com fim útil, né, de acordo com a sua aptidão, não trabalha, não faz nada para ajudar o próximo. Então, esse desgosto da vida, ela se desgosta tanto que acaba praticando suicídio. E ela faz pelo quê? Pela ignorância do verdadeiro despertamento dos valores espirituais. Por mais que a pessoa não acredite em alguma coisa, a pessoa deve acreditar. Né? Por mais que ela não acredite numa vida futura, mas alguma coisa ela deve acreditar. Ou pelo menos a pessoa deve pensar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual a finalidade? Né? Quantos já passaram por esses meios que fizeram sofrer? Qual foram as consequências? Muitos. E por meio da mediunidade, muitos venham nos contar. Sabe? Muitos eles venham buscar ajuda. Porque a dor é muito intensa, como eu já falei. Deus, o ato de Deus criar, ele constituiu-se no trabalho cheio de esperança. Tudo que ele fez com amor. E tudo espera de seus filhos, somos nós. Que para tanto nós fomos criados com amor. Então nós temos essa essência divina, nós temos essa essência de amor em nós. Temos, todos têm. E ele mandou o seu filho de coração, né? Ele mandou Jesus para nos mostrar esse exemplo de amor. E por que é tão difícil a gente seguir as leis de Deus? Tão difícil amar ao próximo? Tão difícil praticar a caridade? Mas é tão fácil falar mal do outro, é tão fácil julgar o outro, é tão fácil não perdoar o outro, é tão fácil apontar o dedo para o outro e não para nós, sabe? Não para nós, mas para o outro. E Jesus mesmo falou, né? Tira a trave do teu olho, não do teu próximo, de você, da gente mesmo. E o homem não tem direito de tirar sua vida, ele não tem. Gente, o suicídio voluntário, ele é uma transgressão da lei de Deus. Ele está tirando aquilo que Deus deu, que é a vida. Ele está tirando aquilo que Deus deu, que é a vida. Então ele está transgredindo uma lei. Ele não tem como, né? E a culpa no suicídio é de conformidade com o sentimento e a evolução de cada pessoa. Todos nós estamos num grau de evolução, nós temos um grau de consciência, um nível de consciência, né? Todo mundo tem um nível de consciência. Então não existe um suicídio que se iguale ao outro. A minha vida, faço o que desejar com ela. Como assim a minha vida eu faço o que desejar com ela? Ela é minha vida, mas ela foi dada por Deus. Então eu tenho que pensar bem. Eu tenho que pensar, né? Deus pode fazer o que desejar com seus filhos. Para ele não tem infração às leis, porque ele é o Criador, ele é o legislador divino, Deus. E aos companheiros que já pensaram em suicidar e aos que ainda pensam, aconselhamos sempre que procurem ocupação nobre, né? Que não precisem trabalhar para viver, mesmo os que não precisam trabalhar para viver, quer dizer, né? Que procurem fazer algo de bem para os que sofrem. Né? A gente tem que ser caridoso, a gente tem que ser bom de coração. Não sejamos insistentes no mal, não podemos persistir no mal. Nós temos que procurar o bem. E que esse bem venha ao nosso encontro. Mas nós temos que fazer, né? Quem pensa que o suicídio desconhece o verdadeiro motivo da vida. Por isso que ele se suicida. Né? Aquele que desconhece o verdadeiro sentido da vida.
O que Jesus espera de nós é que buscamos curar a nós mesmos, que procuramos evoluir, que procuramos nos conhecer, né? Tanto que ele passou pela terra para nos ensinar. Nós aprendemos? Não, a gente prefere aprender pela dor, como eu digo, né? A gente sempre prefere aprender pela dor, não pelo amor. E quando rogamos ao Pai para não nos deixar cair em tentação na oração, e pedindo a Ele inspiração para o trabalho honesto, ela vem constantemente, mas trabalhar é a nossa parte. Nós rogamos ao Pai, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós. Existe o suicídio lento, suicídio indireto, como eu já falei, existe, e também deve ser combatido. Ah, mas é bom beber, é bom fazer festa, é bom passar altas horas acordado, é bom, mas você está acabando com a sua energia vital. E isso é considerado suicídio indireto, lento, né? Que você vai morrendo lentamente. E as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos também, pode acontecer problemas com o nosso corpo físico. Porque se você sente tristeza profunda, uma depressão profunda, você comete suicídio. Você pode cometer, né? Se você está com mágoa de alguém, aquela mágoa é má água. Está dentro de quem? Da gente. Vai fazer mal para quem? Para nós. A mesma coisa tomarmos veneno esperando que o outro morra, né? Não, é nós. A má água pode causar câncer em nós mesmos, porque nós ficamos com aquela mágoa ali dentro. Às vezes a gente não lembra por quê, não sabe por quê, mas está no nosso inconsciente. Boa noite, Cíntia. Mas está no nosso inconsciente, só que nós não sabemos, né? Nós não lembramos, porque às vezes é dessa vida mesmo, só que não lembramos, às vezes, do tempo de criança para cá, alguma coisa aconteceu que ficou no nosso inconsciente, como pode muitas vezes ser de vidas passadas, sabe? Então, a Cíntia perguntou como funciona a live. Não sei, Cíntia, só aperta ali na live. Sim, se você quiser fazer comentários, pode também. Então, pobres espíritos, né? Que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Porque Deus, ele ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. Ele ajuda os que sofrem. A tribulação da vida são provas e expiações. Se eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, é porque eu mereço. Não é por culpa de Deus. Eu mereço, eu fiz algo errado. É eu que mereço, sabe? Então, e infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso. Na sua piedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir de sua linguagem, pode de fato favorecê-los por um instante, mas somente lhes fazer sentir mais tarde a maneira mais cruel e vazio de suas palavras. Os que praticam suicídio, eles têm a intenção de fugirem do mundo. Eles estão iludindo a si mesmos, porque eles não vão fugir do mundo. Porque ninguém escapa da ação da lei da justiça. Ninguém escapa. Aqui na Terra, às vezes eu até falo, né? As pessoas não matam, não roubam, porque sabem que vão ser presos. Não correm no trânsito, porque sabem que vai ter uma punição. Mas infringem as leis de Deus, que não custa nada. É só nós nos conhecermos, fazermos a nossa reforma íntima, consciente. É você entrar para dentro de você mesmo, é você pensar em fazer a coisa certa, é você conhecer os seus defeitos, aceitar os seus defeitos e trabalhar neles, sabe? Às vezes eu sei que eu sou egoísta, mas em que momento eu estou sendo egoísta? Eu sei que eu tenho ciúmes, mas em que momento que eu estou sentindo ciúmes? Por que eu estou sentindo ciúmes? Né? Eu sei que eu tenho raiva, mas por que eu estou com raiva? Sabe, aquilo que você vê no outro, que te irrita, está em você, é o teu espelho.
Mas não pense que tudo que você vê no outro negativo está em você também, né? Porque nós, eu sempre digo, nós não somos cegos. A gente vê coisas erradas no outro, mas não nos afeta. O problema é dele. Se ele é egoísta, eu tô vendo que ele tá sendo egoísta, mas o problema é dele. Não quer dizer que eu seja. Agora, se aquilo me incomoda, fica me incomodando, me irritando, está em mim também. Então eu não tenho direito de falar do outro, muito menos de julgar o outro. Porque muitas pessoas que estão com depressão, cometem suicídios, eles não conversam com ninguém por quê? Por causa do julgamento. Sempre serão julgados. O suicídio, ele é uma covardia da alma, né, que não tem coragem de assumir seus atos ou sua condição. E às vezes a pessoa, ela tá ali, ela tem uma doença grave, né, que vai no médico, lá o médico faz exames e o médico dá uma notícia triste, que ninguém espera sempre uma notícia triste, mas às vezes o médico dá. E a pessoa prefere acabar com a vida do que enfrentar aquilo. E às vezes ela nem vai morrer. Às vezes ela vai passar por tratamentos, vai sofrer, vai ficar às vezes numa cama, né? Vai passar por dores e vai viver, vai se curar. Mas tem pessoas que entram tanto em sofrimento, aquilo incomoda tanto, aquele medo, aquela insegurança, que prefere tirar a vida antes de fazer um tratamento. Então, como eu digo, tem vários tipos de suicídio, né? E a gente tem que pensar bem em cada um. Até lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 947, até vou ler aqui para vocês. O homem que se vê às voltas com as necessidades, pela penúria, né? Às vezes pela pobreza, pela fome, se deixar morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, sim. Mas os que causaram, que poderiam impedir, são também culpáveis. São culpáveis, isso está no Livro dos Espíritos, tá? Que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades, infeliz dele. Porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando fome, às vezes tem família, mas ele tem que correr atrás, ele tem que fazer alguma coisa para buscar auxílio. Agora, aquele que poderia auxiliar e não auxiliou, também é culpado. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por vaidade, por egoísmo, né? Porque aquela história, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E a pessoa que não tem, que vá trabalhar, que vá se virar, o problema é dela, o problema não é meu. Gente, vamos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E a vida humana, ela é cheia de suicídios lentos, que matam poucos. Pouco a pouco, né? Bem como vem na retaguarda e sofrimentos aos poucos, corrigindo falhas, mostrando os caminhos apropriados para a alma cega e surda às leis espirituais. Quem não vigia pode ser considerado como um suicida que está se matando aos poucos, sofrendo as consequências dos seus desleixos pela vida. Então, nós temos que pensar. Na pergunta 948 do Livro dos Espíritos, o suicida, que tem por fim escapar da vergonha de uma ação má e tão repreensível como o que é levado pelo desespero, porque tem muitos que se levam pelo desespero, né? Mas tem muitos que, pela vergonha, fez alguma coisa errada, sente tanta vergonha que acaba tirando a própria vida. E o suicídio não vai apagar a falta. Não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando você teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga. Só Deus pode julgar. Ninguém pode julgar teus erros. E segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. E segundo a causa, né? Quer dizer, o suicídio verdadeiro não apaga a falta cometida. Ela abre novas fontes de sofrimento para a alma. É preciso saber que não podemos, de modo algum,
infringir a lei natural, pois a vida tem regras e nos compete obedecê-las. Deus é bondade e todos somos seus filhos. O Senhor nos dá todos os meios para viver bem. Mas no que nos toca fazer por nossa conta, quase sempre saímos das linhas traçadas pela harmonia. A gente sempre tenta ir pelo caminho mais curto, né? A gente sempre tenta, em vez de ir reto, no caminho reto, a gente sempre tenta desviar os caminhos. E nesses desvios, a gente acaba caindo. E nessas caídas nós temos que responder. Cada suicídio tem uma causa. E cada uma é julgada pelas suas intenções. No entanto, todas são corrigidas, para que não venhamos mais a cair em outra tentação. A vida, já falamos em outras vezes, tem aspectos que somente mais tarde viremos a conhecer com mais profundidade. A verdade só pode ser dita com relatividade, e tanto quanto possamos suportar. Somos como criança, né? Que somente podemos ouvir as coisas de criança. Depois que nos tornamos adulto, vão vir assuntos de adulto. E daí nem sempre as pessoas conseguem absorver. Às vezes a família, hoje em dia, ela trata seus filhos dando tudo para ele. Tudo. E a desculpa é, eu não tive, então meu filho vai ter. Eu não tive isso, o meu filho vai ter. Eu não digo não para o meu filho. E o dizer não é um sinal de amor. Então essa criança, esse nosso filho, nunca caiu. E quando caiu, nunca levantou sozinho. Sempre a gente tá lá para levantar. Eu sei porque eu sou mãe. E meu filho, quando caía, quando era pequeno, lá corria eu junto a ele. Então, a gente como mãe erra muito, porque a gente não vem com um explicativo de como ser mãe. Então, é difícil a gente falar um não para um filho, é difícil, né? Mas é preciso, sabe? Eu, como professora, eu vejo que os pais vão na escola, muitas vezes não sabem o que fazer com os filhos. Muitas vezes o que eles nos dizem, professor, então eu vou tirar o celular dele. Mas uma criança de 6 anos, de 7 anos, isso é castigo? Você vai tirar o celular? Por que ele está com o celular na mão? Ele é criança, ele tem que brincar. Sabe? Então a gente nunca diz não para os nossos filhos. A gente faz tudo o que pode por eles, trabalha por eles, para dar do bom e do melhor para eles. Só que quando eles crescerem, a vida não vai fazer isso. A vida vai cobrar. E daí? Quando ele errar e a vida dizer não, como é que vai ser? A mãe não vai estar ali para ajudar, o pai não vai estar ali para ajudar. Como ele vai enfrentar essa situação? Muitas vezes, pelo modo mais fácil, o suicídio. O desespero, ou não saber o que fazer. É mais fácil tirar a vida do que enfrentar aquilo. Então, nós temos que ensinar, sim, nossos filhos a viver. Falar não, muitas vezes. Cobrar certas coisas. Dentro da casa, pode ajudar, sim. Né? Ele mora ali, ele faz parte da família. Ele tem que entender isso. Não é ganhar tudo de mão beijada. Mesmo que a pessoa tenha posses, não é assim que se cria um filho, eu acho. Né? Eu também não posso dar certeza, mas eu acho que eu vejo assim que como professora, eu vejo muita coisa assim que não deveria ser, sabe? Mas é. Eu vejo crianças assim fazendo tudo o que querem. E ainda chamamos na escola e a professora ainda é errada. Porque é sempre o outro que mexeu com o filho, é o outro que provocou, sabe? Nunca é o filho. E a gente está vendo que o problema está na criança, mas os pais não estão vendo. E daí, mais tarde, acontece coisas assim sabe, se envolve em drogas. E geralmente quem se envolve em drogas, eu sempre digo que tem 2 caminhos, né? É a cadeia ou é a morte. Outro caminho não tem, infelizmente. Então, a gente tem que respeitar o que Deus nos deu com amor, que é o nosso corpo físico. Aqui, ó, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para evoluirmos.
Então, nós temos que nos conhecer, nós temos que elevar nossos pensamentos, ter pensamentos bons, nós temos que ir para dentro de nós mesmos, nos conhecer, não julgar a dor do outro, não julgar o outro, julgar a nós mesmos. Às vezes a pessoa precisa conversar, escute, não dê tua opinião, escute, só escute. Faça uma oração para essa pessoa. E se você vê que a pessoa continua não estando bem, oriente que procure ajuda, um auxílio, que vá num psicólogo, num psiquiatra, né? Às vezes precisa tomar remédio. Porque às vezes é muito forte e a depressão profunda, ela é, sabe? Eu, quando estava grávida do meu filho, do meu segundo filho, a doutora, no final da minha gravidez, já ela me mandou para psicóloga, porque ela achou que eu poderia entrar em depressão pós-parto. E eu fui. E eu tive que tomar remédio, eu tomei. E hoje estou bem. Mas é isso que eu falo. A gente sempre tem que procurar auxílio. Gente, é mês de setembro. Não só o mês de setembro, quer dizer. É o ano todo. Mês de setembro é o que chama mais atenção, né? Que divulgam mais, que falam mais sobre o suicídio. Mas é o ano todo. Fique de olho nos seus filhos adolescentes, nos jovens que ficam muito trancados em casa, naquelas pessoas que quase não conversam, naquelas pessoas que estão sorrindo, mas você está percebendo que a pessoa não está bem, sabe? Fiquem de olho. Kardec fala no comentário dele, até do Livro dos Espíritos, vou ler aqui também, tá? Que aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação mal, prova que tem mais conta e estima dos homens do que de Deus. Quer dizer, ele tirou a própria vida de uma coisa que ele fez errado? Então ele tem mais vergonha dos homens do que de Deus? Porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-los durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero. Ele leva em conta o esforço, em conta da nossa reparação. Mas o suicídio nada repara. E quem pensa que faz alguma coisa e Deus não vê, tá enganado. Eu sempre digo, nós nunca estamos sozinhos. Sempre Deus está conosco. Sempre é nosso guardião, nosso anjo da guarda, nosso mentor, sabe? Sempre ele está conosco. Então, tudo que você for fazer, pense que tem alguém te olhando. Sempre vai ter alguém com você. Sempre. Você não está sozinho nesse mundo. Sabe? Você não está. Sempre tem alguém te observando. Então, eu acho triste quando as pessoas fazem coisas erradas e acham que ninguém sabe. Ela está mentindo para ela mesma. Porque sempre tem alguém olhando. Deus, os bons espíritos que estão por aí. Os espíritos não tão bons, que já aproveitam, né, para se ligar à pessoa, porque através do pensamento você atrai, né? Se você tem bons pensamentos, você vai atrair espíritos bons. Se você tem pensamentos ruins, você vai atrair espíritos ruins. Não pense que você morreu, você esqueceu tudo, você deixou tudo para trás. Não. Eu às vezes vejo as pessoas, morreu, descansou. Não, não descansou. Como assim morreu, descansou? Descansou do quê? O que você fez de bom? Para você merecer um lugar bom. Porque o céu e o inferno, na realidade, é a nossa consciência, né? Você vai para o lugar que você merece. Então, a gente tem que pensar bem no que faz. Bem no que faz. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, ir no caminho certo. Pelo menos tentar. Gente, e façam oração antes de dormir. Façam oração quando acordo. Façam oração para as pessoas que desencarnaram pelo suicídio, porque estão sofrendo. E como eu falei, é 1000 vezes pior o sofrimento, porque elas acham que aquela dor vai passar e não passa. Sabe? É triste. É triste para uma mãe que perde o filho pelo suicídio.
sabe? Porque eu acho assim que deve sempre dar aquela coisa na cabeça. O que será que eu deixei de fazer? O que que eu não vi? Sabe? De vem a consciência também dos que ficam, a culpa. Então a gente sempre tem que estar pensando coisas boas, fazendo uma boa leitura, assistindo coisas boas também, né? Não assistindo coisas ruins. Então é como eu falo, é o nosso pensamento. Nós atraímos tudo pelo pensamento. E devemos sempre ter Deus no coração. Não importa a religião, gente. Não importa se você é católico, crente, evangélico, não importa. Porque Deus, Jesus é o mesmo. Em todas as religiões é o mesmo. Todos é o mesmo. Não muda. Sabe? É espírita. Tudo é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. Não muda. Só o que mudou foi o entendimento de certas coisas que tem na Bíblia. Sabe? Foi certos entendimentos do que foi falado. Só isso que mudou. A interpretação de cada um que mudou. Mas, e eu sei que nenhuma ensina pro mal. Nada. Porque quando você está indo pelo menos numa religião, você tem Deus no coração. E eu acho que isso já é muito bom, sabe? Eu acho que a gente deve sempre, sempre, sempre pensar em Deus, pôr tudo na mão de Deus, tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, tudo que a gente passa nessa vida é porque a gente merece passar, não é porque Deus quer, porque Deus é nosso Pai, como eu já falei. Se a gente está passando por uma dificuldade, por um momento triste, não é porque Deus quer, porque nós que escolhemos o caminho errado, fomos pelo caminho torto, tentamos ir pelo caminho mais curto e acabamos errando o caminho, né? Então, gente, Deus não tem culpa de nada. E Deus nos deu a vida, que é o bem mais precioso. Quem somos nós para tirar isso? Eu sei que é triste. Eu já tive depressão, gente, e sei que é uma dor, assim, horrível. É uma dor que não passa, sabe? É uma dor aqui no teu peito que não passa. E você não sabe o que é. Isso que é o pior. Eu acho muito pior ainda quando alguém vem falar para você, mas por que você tá assim? O que você tem? Gente, você não tem nem o que responder. Você não tem o que responder, porque nem você sabe, às vezes. É coisa que tá no teu inconsciente que nem você sabe, nem você imagina por que você tá daquele jeito. Às vezes até passa. Eu, como eu falei, já tive depressão, né? Já tentei, sim. Já pensei muitas vezes que se eu morresse tudo ia passar. Mas era ilusão, né? Não, não é. Então, gente, por favor, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um, né? Que quando surgir isso na cabeça de vocês, mudem o pensamento, façam oração. E qualquer coisa, mandem mensagem para mim. Curtam aí, se inscrevam no meu canal do YouTube, que lá tem várias mensagens boas que vão auxiliar também, sabe? E se quiserem que eu fale sobre algum tema, mandem aí que eu procure e falo. Quem não concorda comigo, me desculpe, é minha opinião também, né? Como eu falei, é do Livro dos Espíritos, é do livro Pronto Socorro do Chico Xavier, né? Mas também é muito da minha opinião que eu penso, porque eu já passei por isso. Então, quem não concorda, me perdoe, né? Me perdoe mesmo. Mas é o que eu sinto, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um. Curtam aí, se inscrevam no meu canal do YouTube e fiquem com Deus. Até. Um bom final de semana para todos. Tá, agora desligar.